Olá, saudações desse seu coração maravilhoso. Estamos começando mais um Shazam. Shazam é um programa que a gente realiza aqui todas as quintas. Um programa participativo. Eu te convido a você preparar um chazinho, um café e, preparar para a gente bater um papo aqui. A gente aborda, cada chazinho a gente tem um tema. E esse tema a gente fala de uma forma bem descomprometida, viu? Não se preocupe aqui, porque a gente não vai fazer, você não vai defender tese. Você vai falar o que você pensa, do jeito que você quer, né? Do jeito que você acha, né? E aí a gente vai conversar, bater um papo, como se a gente encontrasse num bistrô, num café e tomar um chazinho, né? Estou com o meu aqui, ó. Tá? Se você não tiver com o seu chazinho, com o seu chá aí, sugiro que prepare o seu. E aí, eu vou ter o maior prazer de ler o que você escrever, tanto aqui no Instagram como aqui no YouTube. E aí a gente vai colocando aqui as nossas opiniões. Acho que esse canal aqui esse espaço do Instagram são espaços públicos, né? E eu acho que a gente deve ocupar e a gente aprender, né? É como eu sempre, tudo que eu falo, tudo que eu penso é factível de mudança, né? Eu não sou dono da verdade, então eu falo o que eu penso e estou sujeito, né, se eu tiver errado, desde que seja baseado em fatos, né, eu mudo de posição sem problema, né? Agora aquilo que é mais factual, nossa, a gente bota na mesa, né? É bem por aí, né? Então, antes da gente começar os nossos trabalhos, eu quero aqui me solidarizar, né, com as vítimas da Covid, que ainda existe, né? Quero me solidarizar com todas as pessoas excluídas do planeta, as pessoas que nesse momento estão com frio grande, né? Brasília até melhorou. Olha, semana passada estava barra pesada aqui. E eu fico imaginando como é que fica um sem teto, como é que ficam pessoas, né? Sem pessoa que mora na rua, num frio absurdo desse, né? É uma coisa assim para a gente ver, a gente refletir, né? Que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Que realidade é essa que naturaliza tantas violências, né? Então eu quero deixar aqui já, desde já, a minha solidariedade. E, antes da gente começar, inclusive eu quero anunciar, o tema de hoje é sobre adultização e erotização das crianças, né? É um tema super forte, é um tema super complicado, mas que é importante eu acho que é importante a gente debater sobre isso. Inclusive você está convidado e convidado a deixar sua opinião, né, com relação a essas questões ligadas, né, a essa forma precoce com que as crianças são tratadas nesse mundo nosso, né, sobretudo agora nesse mundo contemporâneo, e ainda por cima uma erotização antecipada, o que é bem perigoso, e é o que a gente vai falar aqui, né? Claro que eu não vou aqui falar como terapeuta, vou falar com uma pessoa, tá? E você também, fica à vontade. Mas antes de eu começar, eu quero aqui, antes de mais nada, deixar aqui minha indignação, né, com relação eu sei que esse espaço aqui era para a gente falar de coisa boa. Adoraria chegar aqui e falar de coisas positivas, de coisas, né, relevantes, coisas saudáveis, mas não tem como a gente ignorar digamos, esse umbral de barbárie que a gente está começando a colocar os pés nele, né? Eu digo em termos sociais, né? E aqui eu me refiro, né, sobretudo a tragédia, aquela cena, eu não tive coragem de ver, né, que foi desse assassinato violento de 2 policiais a uma pessoa que, até onde se sabe, era uma pessoa que tinha problemas mentais, mas não especificamente uma pessoa que que era uma pessoa que praticou um delito, e mesmo que tivesse praticado, não justificaria essa ação truculenta, violenta e perigosa, e espúria e repugnante, né, de como tem se comportado, né, alguns membros. A gente não pode generalizar isso, a gente não pode dizer que é a instituição da Polícia Rodoviária Federal. Mas também a gente não pode passar a mão, a gente não pode dizer, foi um caso isolado. E é até perigoso, porque ainda assim temos que nos chocarmos também, e eu quero deixar registrado isso também, a chacina também, que houve 2 dias. Olha só que coisa terrível. Olha só, é por isso que é perigoso.
Por isso que tem que ser colocado, porque não são coisas, não parece que são coisas isoladas. Quando a gente tem uma pessoa, a pessoa que ocupa a cadeira da presidência, atualmente, ela incentiva, instiga a violência. Você tem também aquela pessoa que foi ex-juiz, que postulava o excludente, né, de ilicitude, que apostava e vai saber até que ponto não contribuiu para esse formato de polícia violenta, que, diga-se de passagem, não são todos. Tem policiais, pessoas muito sérias, pessoas que cumprem o seu trabalho dentro da maior, né, dentro daquilo que é necessário para a sociedade, cumprindo seu papel social. Mas a gente sabe que tem essas criaturas, essas pessoas que vêm aí para humilhar o ser humano, porque isso humilha a gente. O que aconteceu lá em Sergipe é digno das câmaras de gás do nazismo. E aí não tem como, não dá para separar, não dá para isolar quando a gente vê um mundo, né, onde uma sociedade onde a gente tem visto paulatinamente o incentivo à violência. Diz que a quantidade de clubes de tiros que estão se abrindo nesse país não é brincadeira. Eu viajei ano passado, né, final do ano passado, para o Nordeste, e eu vi lá, nunca tinha visto, lojas de armas para vender. Eu chego aqui na internet, é direto propaganda de armas. E armas potentes, não é só revólverzinho, não. Aquelas, eu não sei nem o nome desses negócios, acho que é fuzil, escopeta, sei lá, é negócio barra pesada. E hoje eu fiquei sabendo, a informação eu vou dar assim por alto, eu não posso nem citar a fonte aqui, porque já passou, eu vi hoje aqui, de que o governo vai liberar essas pistas de pousos clandestinas, né, que antes favorecia os traficantes, né, sobretudo esse pessoal que trabalha com crime organizado, para fazer pousos e transportar drogas. Então a gente está vendo assim uma coisa muito perigosa, que inclusive essa coisa de armar a população é especificamente quem se favorece, pelo menos é o que dizem os especialistas, é justamente o crime organizado, porque muitas pessoas que têm a licença para comprar arma, elas repassam, podem, pelo menos têm a possibilidade de repassar. E na prática parece que é o que tem acontecido. Então, não me parece nada coincidência a gente ver essas eclosões de violência, essa coisa bizarra que a gente está entrando, né, que a gente está assistindo, e que, olha, eu não tive coragem de ver o vídeo, não tive. E quero continuar não tendo coragem de ver. Porque eu sei que vai machucar, que vai ser difícil ver as cenas. E eu acho bom, claro que eu admiro as pessoas que trabalham com isso, é outra coisa, né? Quem trabalha com essas coisas. A gente sabe que tem pessoas que trabalham, né, em situações bem delicadas, esses profissionais merecem todo o nosso... Deve ter um reconhecimento muito especial, que não é fácil. Você esfriar, e muitas vezes, quem sabe até para suportar, você naturalizar isso. Mas a gente tem que preservar o nosso coração, a gente tem que preservar a nossa alma, para que a gente sinta mesmo, que a gente proteste com isso, que a gente não aceite isso. E por coincidência ou não, está se fazendo 1 ano, né, 2 anos, né, da morte do George Floyd. E esse rapaz, a vítima dessa tragédia, inclusive era um preto também. Então acho que a gente tem a obrigação agora de usar esses espaços de fala, por menor que seja, é obrigação nossa, da gente repudiar, da gente denunciar, né, essa prática, né, dessa violência que está se alastrando e que, se a gente não cuidar, ela vai se naturalizar. Então, a gente não pode simplificar as coisas, porque quando a gente simplifica, a gente naturaliza, inclusive, coisas inadmissíveis, coisas que são verdadeiros retrocessos civilizatórios. E
Eu sei que é duro a gente aceitar, eu sei que é duro a gente encarar isso, mas a gente está tendo um retrocesso realmente civilizatório absurdo, abissal mesmo, uma coisa assim violenta. Isso não é só aqui no Brasil, mas a gente vê aí com essa guerra da Ucrânia, a gente vê a pobreza aumentando no mundo, né? A gente vê essa ganância, essa busca desenfreada pelo dinheiro. A gente vê esse cara que veio aqui no Brasil, que é considerado um dos caras o mais rico do mundo. Ao que tudo indica, esse cidadão, essas pessoas que eu acho, na minha visão, essas pessoas devem se envergonhar por ter tanto dinheiro, de ter tanta coisa. Ô Palécio, seja bem-vindo, querido. E vem aqui no Brasil, vai saber por quais razões, eu não sei. Também não quero entrar aqui na teoria da conspiração. Mas o fato é que são um dos personagens que representa essa hiper, mega concentração de dinheiro. Queira ou quer não, por mais que tem essa justificativa, eu não digo nem liberal, porque liberal para esses neoliberais são pessoas, algo saudável, liberalismo seria saudável. Para o que a gente tem visto da selvageria desse neoliberalismo que está aí, que justifica todo tipo de violência, todo tipo de eu não diria todo, mas sobretudo as formas de proteção das fortunas de minorias em detrimento de maiorias, e justificando a miséria no mundo, jogando todo o peso da violência praticada com as pessoas, com seus corpos, com as suas vidas, né? Jogando a responsabilidade de toda uma violência, de uma ganância exagerada, que não justifica um ser humano, não justifica um ser humano ter tanto, enquanto tantos não têm. Não sei, eu não sei, claro, eu não sei. Eu sei que é fácil porque tem uma coisa chamada condição humana. Eu não sei, talvez se eu tivesse nascido na condição dele, eu estivesse fazendo a mesma coisa. Dele e desse grupelho, o grupelho dos donos do planeta Terra, dessas pessoas que mandam no planeta, que têm dinheiro suficiente, maior do que o PIB de muitas nações. Eu não sei, a gente também não pode julgar, porque somos humanos, somos falhos, né? Mas a gente tem que aqui denunciar que esse modelo está errado. Não é, pelo menos na minha visão, não é esse mundo que eu quero. E eu, por existir, eu tenho o direito por mais que me negue, eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de sonhar, eu tenho o direito de pensar o outro mundo. Eu não quero esse mundo, eu quero um mundo onde as pessoas possam ser pessoas, que elas possam serem verdadeiras, que essas pessoas possam viver a sua liberdade. Eu não sei nem o que é isso, mas eu imagino que é algo muito bom. Imagina a gente viver num mundo onde não houvesse miséria, um mundo onde as pessoas fossem livres, espontâneas, verdadeiras, onde a gente não precisasse mentir, a gente não precisasse enrolar, não precisasse acumular, a gente pudesse viver, ser movido por outras instâncias psíquicas. A gente não ser mais movido pela violência, com esse medo do outro tomar meu território, do outro chegar ali, do outro tomar o que é meu, de eu tomar do que é o outro. Isso é muito primitivo, gente. Né? Pelo menos é o que eu penso. Eu acho que a gente tem que dar esse passo. Né? E eu sei que isso está muito difícil, eu sei que isso é utópico, mas eu, por existir, eu tenho que ser utópico. Se eu não sonhar, isso não... nem isso vai acontecer. Se não houver essa possibilidade, se a gente não sonhar, não vai acontecer. Agora, é claro que a gente sabe que a gente vai ser negado desse direito. A gente vai ser ridicularizado por esse direito de pensar um mundo melhor. Mas, quando a gente se aposta de nós mesmos, quando a gente sente que nós somos um ser, que pertencemos à espécie humana, eu não estou aqui na segunda categoria da espécie humana, nem eu, nem você, nem ninguém. Qualquer pessoa que se perceber no seu corpo, na sua alma, na sua plenitude, ele vai perceber que, poxa, cara, eu tenho 24 horas como o tal eu não vou nem falar o nome desses caras, dos donos do planeta Terra, das pessoas mais poderosas do mundo, das pessoas mais famosas do mundo. Eles não são melhores, e não são piores do que mim, do que eu, do que você. E eu acho que o que dignifica o humano é quando ele se apossa quando ele sabe. E às vezes a gente tem que ralar muito, a gente tem que ler muito, a gente tem que digerir um monte de coisa para a gente descobrir, gente, que a gente é um ser humano e que a gente não é inferior a ninguém. Pode ser famoso, pode ser rico, pode ser bonito, pode ser feio, pode ser um escambau. Não vai ser melhor do que você. Não é melhor do que você, não é melhor do que eu. E eu acho que é importante a gente se apossar da nossa verdade, a gente se apossar do nosso direito de sermos humanos.
né? E quando a gente se aposta disso, quando a gente assume nosso lugar, quando a gente diz, cara, eu existo, esse é o meu lugar, esse é meu lugar, é meu corpo, é a minha verdade. A gente não quer a violência, a gente repudia a violência. Porque o meu lugar no mundo é um lugar onde o outro faz parte de mim, o outro não está separado. Esse lugar é um lugar onde a gente se complementa. Esse lugar é um lugar de unidade e não de separatividade. Pelo menos é o que eu imagino, é o que eu sonho. E se a gente acordar, se as pessoas acordassem por um dia e percebessem que elas não são inferiores, porque são funcionários, porque são miseráveis. Ah, gente, eu não valho nada porque eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu sou feio, eu não sou famoso, eu não sou ninguém. Só vale esses aí que estão lá no topo da pirâmide. Se as pessoas por um dia acordassem, a gente desmontaria isso. Mas existe toda uma estrutura ideológica que condensa, que justifica, que através da violência sobre os corpos das pessoas, vão ali pressionando a gente para aceitar essa violência sobre nós. Que vai se desdobrando, né, em determinados segmentos, sobre as mulheres, sobre os pretos, sobre os pobres, sobre as pessoas dos países pobres, sobre os indígenas, sobre as pessoas portadoras de necessidades especiais, enfim. É por aí que a coisa vai se desenrolando e a gente vai sendo testemunha, a gente vai colaborando para essa sociedade suja, violenta, mas que lá no fundo a gente sabe que tem uma humanidade. E eu acho que é isso que a gente tem que acordar. E para isso que é importante o conhecimento crítico. Por isso que é importante a gente estar aqui, a gente tem que aproveitar essas redes sociais para a gente aprender também. E a gente despertar dentro de nós, como uma flor de lótus, no pântano da nossa inconsciência, esse sentimento de verdade, esse sentimento humano, sentimento de espécie. E quando isso bate, a gente fica indignado, a gente não aceita esse tipo de coisa. A gente não aceita que haja essa tamanha barbaridade que a gente está assistindo aí, e que a gente tem visto pessoas públicas comemorando a morte de pessoas. Isso é profundamente lamentável e repugnante. E acho que a gente, enquanto seres humanos, a gente não pode, pelo menos eu acho, a gente não pode admitir. Eu sinto na obrigação de vir aqui e denunciar isso. E expor a minha indignação com relação a essa questão, né, a essa violência sobre as pessoas. Bom, o tema de hoje também é um tema super complicado, porque se há uma coisa muito importante que a gente tem que primar e preservar e cuidar muito, são as crianças. O próprio Reich, ele tem um trabalho, né, sobre as crianças do futuro, né, porque a gente tem que... As crianças são a continuidade da espécie. Então, cuidar da criança é cuidar do nosso futuro. E para isso a gente tem que ter bastante cuidado. O que é também cuidar das crianças? Qual é o humano que a gente quer? A gente quer um humano preso, um sobrevivente? Ou a gente quer um ser livre? Um ser conectado com a sua verdade? Um ser que se transforma? Um ser que se adapta? Um ser que é espontâneo? Um ser que é livre? Né? Ou a gente quer um ser fechado, enjaulado, dentro de medos, de verdades e de padrões de estereótipos e também de padrões doutrinários, né, a serviço inclusive do mercado, né? Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que já botar na mesa. E a gente tem que partir também de um pressuposto aqui. Não sei o que você acha disso, viu? O que eu estou falando aqui, como eu já falei, reforço, reitero,
Fique à vontade para colocar aqui sua opinião, o que você acha disso, se você discorda. Tá tudo bem, aqui é um espaço aqui para a gente... eu vou ter o maior prazer de comentar, de falar, de reproduzir tudo que você falar aí. Tanto no Instagram como no YouTube. Então o tema de hoje é essa coisa da questão das crianças precoces, né? A adultização infantil e a erotização infantil, que é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Agora a gente tem observado estímulos, né, de questões de crianças a quererem parecerem com adultos. Óbvio que a criança brinca de ser adulto, isso é super saudável, isso é super normal. A criança, aliás, a infância é uma oportunidade da criança ela treinar como é que ela vai ser, o que é que ela vai fazer. Ela usar todo o seu espaço, toda a sua imaginação, para ela se projetar e ela decidir que humano, que sociedade, que mundo, que vida ela quer para ela, quem é ela no mundo, não é? Porque isso é uma construção, né? A gente sabe que, inclusive até do ponto de vista psicanalítico, que a gente tem ali a primeira infância, ela é decisiva, decisiva para a formação da personalidade. A personalidade, a gente pode partir do princípio de que seja tudo aquilo que vem do interior da criança. O seu jeito de ser, a sua forma de pensar. Isso aí também vem também o seu caráter, né? Que junta a personalidade, né, com, né, com o temperamento. E tudo isso vem refletir de como é que a criança ela atravessa, né, essa primeira etapa, e aquilo ali vai ser um molde para a sua vida toda. É como se você fosse fazer um bolo, né? E ali você pega ali uns ingredientes, né? Você acha que é trigo, né? Manteiga, o que mais? Eu não gosto de açúcar, mas quem gosta de açúcar bota açúcar, sal, né? A farinha de trigo eu falei, o fermento, né? Ovos, essas coisas tudinho. Você chega ali e vai colocando ali. E deve ter coisa mais aí, né? E ali você junta, vai lá, aquilo ali, amassa tudo e tal, e depois você vai botar no forno. Quando bota no forno, aí não tem mais volta. Tudo que você fez ali vai dizer se você tem ali um bolo mais... se vai ser um bolo mais macio, se vai ser um bolo mais cheio, mais fofo, ou vai ser um bolo duro, ou um bolo muito ligado, né? Vai depender das quantidades, né, as proporções dos ingredientes que você colocar ali naquele bolo, né? Então podemos dizer que nós somos basicamente a mesma coisa. A primeira infância é antes de ir para o forno. Então, muita coisa, às vezes muitos traumas os traumas vão ser sempre perturbações que a criança atravessa nesse momento. E essas perturbações, naturalmente, elas vão fazer com que a criança ela vai encontrar uma forma de se defender desses traumas. Como é que ela vai reagir? Por isso que a gente tem as fases, né? A fase da barriga da mãe, a fase da amamentação, a gente tem a fase, né, que a criança começa a andar, a controlar, a descobrir o outro, diferente, o mundo, né? E mais para frente ela vai ter uma fase que é a fase, podemos chamar genital, é quando a criança começa a descobrir ali os seus genitais, começa a descobrir outra coisa, descobrir essa coisa erótica, infantil, tá? Ela vai encontrando dentro dos seus limites, ela vai encontrando, vai descobrindo, né? E aí os desafios que passam aí, se houver atropelos, e à medida, o tamanho proporcional, né, desses atropelos vão ser decisivos para formarem feridas. Se for muito grande, se for muito severo, aí não tem proteção. Se não tiver proteção, a tendência é que a criança ou ela não sobreviva, ou ela enlouqueça. Agora, se houve uma proteção, claro que você vai falar aí de fatores genéticos também, que fazem parte também desse pacote, né?
Mas aí se a criança consegue criar uma defesa, e aí essa defesa, desde a gestação ali, essas defesas elas vão fazendo com que a criança possa, né, ir se organizando psiquicamente. E essa organização ela vai definir como a criança vê o mundo. Como ela se enxerga. Porque primeiro ela está ali fundida com a mãe. É um estado de fusão. Né? Inclusive, eu estou aqui até parafraseando aí um importante pensador haitiano, né, que é o Frederico Naval, né, que ele fala pelo menos é o que eu entendo, né, dele, né, e eu também sou um estudante também, eu estou estudando, até no centro haitiano estou estudando isso, que a gente passa por ali por um campo fusional. A criança está fundida com a mãe, é uma coisa só, não tem diferença. Depois ela vai passar por um outro campo, né, que o professor Henrique ele chama de terreno biológico, né, um outro terreno, que é quando a criança já não está mais no ventre, não está mais fundida ali naquele espaço, naquele campo, e ela agora, de fora, ela está num estado de identificação, de simbiose com a mãe. E depois ela vai descobrir o outro. Opa, peraí, tem uma outra pessoa aqui, não é só minha mãe não. Opa, tem irmão, gente, tem pai, às vezes tem outra mãe, tem outra tia, as possibilidades são enormes. Mas uma coisa é certa, é o diferente. Quando a criança já não está mais se identificando com a mãe. Opa, tem uma coisa diferente aí. E depois vai ter outro espaço que é a sua relação com o mundo, que é o cosmos. E isso tudo vai fazer com que, com essa base, você construa, né, uma relação com o mundo. Agora, é claro que isso não é uma coisa assim aritmética, uma coisa, né, reducionista, não. Isso é uma coisa complexa. Né? Agora, a grande questão, o que é que isso tem a ver com a adultização das crianças? É porque, de acordo com a forma como as crianças são criadas, sobretudo dependendo da fase, né, da criança, sobretudo quando a criança começa, né, ela está nessa fase de controle, onde ela já está percebendo o mundo lá fora. Então, muitas vezes, dependendo do pai e da mãe, quer que a criança seja a melhor. A sociedade cobra que ela tenha um ótimo desempenho, que ela seja grande, que ela seja isso, que ela seja assado. Então, tem uma série de exigências. Isso pode, isso não pode. E é claro que tem limites, obviamente. Mas o fato é que muitas vezes se cobram que as crianças tenham atitudes adultas. Veste, às vezes. Tudo bem que às vezes uma brincadeira, uma criança se veste de adulto, numa brincadeira está tudo certo. Agora o problema é quando é cobrado. Às vezes a criança tem que tirar ótimas notas, a criança tem que fazer, tem que ter uma série de tarefas, ela não pode parar para descansar, para pensar, para relaxar, não. Ela tem que fazer, além da escola, tem que fazer judô, tem que fazer não sei o que, tem que fazer aula disso, aula de violão, aula de piano, mas não sei o que, é tanta da coisa que se enfia nas crianças. E muitas vezes sem perguntar se a criança quer. Porque a mãe e o pai quer, muitas vezes. Isso eu estou falando num padrão. Porque a gente sabe que tem pessoas que nem isso têm. Porque a condição financeira é de total nulidificação. Porque não tem nem o que comer. Quiçá você cobrar da criança determinadas ações. Aliás, uma coisa que é muito comum acontecer, sobretudo nas famílias mais pobres, é que os filhos mais velhos cuidem dos menores. É como se a mãe terceirizasse uma responsabilidade que é de adulto para uma criança. Isso aí é algo complicado, eu sei que isso acontece muito, eu sei que não é simples. A gente sabe que às vezes não tem como, mas isso, na esmagadora maioria dos casos, eu sei que tem mães do bom coração,
que tem todo né, um jeito, que fizeram o que puderam. Mas não quer dizer que isso era o melhor, que era uma opção para a criança. Isso era uma carga pesada, porque é uma coisa de adulto. Imagina, se você pega uma meia de criança, aí você vai lá, seu pé, a meia acho que é 21. Eu não sei se é isso o tamanho. Aí você calça 40. Não é para quem calça 40, isso é só um exemplo, tá? Aí você vai calçar essa meia, o que é que vai acontecer? Ela não vai entrar. E se entrar, ela vai rasgar. Porque ela é desproporcional. Então, muitas vezes acontece isso na psique da criança, é rasgada, é massacrada, com uma série de responsabilidades. Às vezes tem mães e tem pais que ficam cobrando que a criança vá cuidar dos adultos. Ah, meu bichinho, eu estou não sei o que, eu estou dodó, eu estou isso. Às vezes é uma brincadeira, mas é algo extremamente perigoso. Porque está cobrando que a criança haja como um adulto. Às vezes tem mães e pais que estão ali cobrando que a criança tenha um comportamento, uma atitude de adulto, onde não tem explicação para as coisas, ou não se explica o porquê das coisas, simplesmente impõe tarefas, funções, e olha, tem que ser assim. E o curioso, que geralmente esses pais, essas mães que têm essas atitudes, muitas vezes, se você observar bem, estão ali cumprindo um papel de criança também. É como se terceirizasse. É como se eles quisessem inconscientemente. Não estou generalizando, tá? Isso aqui eu estou falando de alguns casos. Alguns casos, digamos, que estatisticamente tem uma relevância significativa. Mas não quer dizer que eu queira aqui reduzir todos os problemas de adultização de criança, é isso aí, nem de longe. Só estou aqui provocando casos que são mais emblemáticos e que a gente vê acontecer adultos cobrando de crianças atitudes que são desproporcionais. Onde não deixa a criança ter um espaço para ela brincar. Não há espaço para a criança ser importante. Eu lembro, isso aqui eu vou falar de mim mesmo. Eu lembro quando eu era criança, ali eu queria chamar a atenção. Só que eu não tinha espaço. Assim, eu não tinha voz, a gente não podia falar nada, não podia dizer um não para um adulto. O adulto era sempre o dono da verdade. A gente vê no adulto mentir. Eu via adultos mentirem descaradamente. Agora, ai da criança se ela mentisse. E aí o que é que acontece? A criança mente. Eu mentia. E aí eu lembro que eu não era ninguém, eu não tinha espaço. Eu não podia questionar nada. Tudo era colocado. Ó, faça isso e acabou-se. E me cobrava, inclusive, atitudes de adulto. E era estimulado também, quando eu fazia alguma atitude de adulto, eu fui percebendo, quando eu tinha 9 anos, eu comecei a fazer coisas assim que eram um pouco, não muito parecidos, assim, falar às vezes como adulto, às vezes usar uma palavra diferente. Então, é claro que a criança na formação, ela tem a fantasia de ser adulto, isso é super normal, é super saudável a criança ter a fantasia de ser adulto, né? E isso vai se culminar, inclusive, na questão erótica, né? No complexo de Édipo, né? Quando a criança ela começa a ter ela tem realmente uma fantasia de que ela tem uma paixão, né? Pelo o genitor do sexo oposto, isso no contexto clássico, né? Se bem que eu não vou entrar muito nisso aqui, não, senão vai ficar complicado. Mas isso é uma coisa que acontece, é normal, e não é erotismo de adulto, é coisa de criança. Então, quando eu fazia alguma coisa de adulto que eu via uma resposta, aí eu dizia, opa, então é bom. Ser criança não presta. Aí eu lembro que com 9 anos, eu comecei a doar meus brinquedos. E eu tinha bastante brinquedo. E eu digo, eu não vou mais brincar achando o máximo. E você queria saber se os adultos questionavam? Não, achava legal. Olha, esse menino está crescendo, esse menino está indo no caminho certo. Aí eu lembro que eu comecei a fazer umas pinturas, uns desenhos. Aí pronto, aí foi que foi estimulado
Claro que eu gostava muito da pintura, era um brinquedo, mas só que a partir do momento que eu comecei a vender meus quadros, eu comecei a fazer exposição, comecei a ficar importante, aparecer na TV como adulto. Então aquilo ali, poxa vida. Aí eu não queria mais brincar, não queria mais jogar bola, não queria mais fazer nada, queria só vender quadros, né? Fazer quadros, essas coisas e vender. Ou seja, eu já estava trabalhando. E eu cresci com a história de que meu avô paterno, ele começou a trabalhar com 8 anos. Isso era explicado como uma vantagem. Olha que coisa sensacional. Né? A criança com 8 anos já estava trabalhando. Mas só que não era explicado que ele estava trabalhando porque vivia numa família, até onde eu sei, até as informações que eu sei, é de que ele vivia numa família onde ele era violentado. Ele não tinha saído, ele não aguentava mais. Então ele fugiu. E foi obrigado a trabalhar, vai saber sob quais condições. E muitas vezes nessa época, vai saber, trabalhar era dar comida, era escravidão. Então então era isso. Agora, óbvio que eu não vou condenar meus genitores por isso, porque foi o que eles receberam, é o que eles tinham para dar. E eu acredito que eles deram o melhor que tinham. Na visão deles, isso era o melhor. Para muitos pais, para muita mãe, acha que fazer a criança crescer antes do tempo, jogar um fertilizante ali para ela crescer, isso é uma vantagem. Muitas vezes até para ajudar na família. Só que isso, a gente até pela lei, hoje a gente tem a proteção. Graças que a gente teve pelo menos essas conquistas. Que é para evitar o trabalho infantil. E se a gente não cuidar pela virulência e a selvageria desse modelo mercadológico, como já se tiraram direitos trabalhistas, a tendência é que o trabalho infantil volte. Eu não duvido nada. Porque a coisa agora é a lei do mais forte. A lei, a justiça, toda a polícia, tudo é utilizado para proteger o mais forte. Porque já se tem tanta segurança que as pessoas não têm um poder de reação, as pessoas estão tão aprisionadas a aceitarem, né, esse estado de violência, já está tão naturalizado de que elas não têm poder, que ela não reage mais. É igual uma águia que é criada no galinheiro. Ela vai agir como galinha, ela não vai dar voo de águia. Se as pessoas descobrissem o poder que elas têm, o poder que eu tenho, o poder que você tem, o nosso voo seria diferente. A gente não aceitaria. A gente não aceitaria se submeter a esse mundo. Porque se a gente se junta, se uma massa se junta, aí a coisa acontece. Mas existe toda uma estrutura de sedução, através da sedução do mercado. O mercado é sedutor, é muito difícil você não resistir. É muito difícil você passar num shopping e ver uma coisa e você não tem aquela vontade natural de você comprar, porque todo mundo quer o belo. Todo mundo quer uma coisa boa, uma coisa saudável. Isso é normal do ser humano. A gente quer buscar algo que seja mais organizado, mais trabalhado, mais elaborado. Isso é normal, então é difícil a gente não... E é difícil a gente não se culpar por não ter a oportunidade de usufruir desses bens que são oferecidos, né, para quem pode. Então, nessa esteira, a gente vê que é natural que as crianças vão crescendo já com essa lógica, já com essa cobrança. E isso tem aumentado de uma forma muito radical. Inclusive a capa desse nosso encontro hoje remonta a uma cena de um apresentador de TV, cujo nome eu me recuso aqui, é uma pessoa muito carismática, mas uma pessoa, na minha visão, muito perigosa, onde ele tinha um programa onde ele colocava meninas, parece-me que de 7 a 10 anos, a um programa para elas mostrarem quem tinha um corpo mais bonito, elas se manifestavam como Miss, crianças funcionando como adultos, tendo mostrando o seu corpo como um processo de adulto.
Parece-me que esse programa, até onde, porque eu não assisto, eu não tenho estômago para assistir esses programas, né, eu respeito quem assiste, mas eu não tenho estômago para assistir. Não sei se ele saiu do ar, porque até onde eu sei foi de 2020, né, que inclusive ele fez umas perguntas assim absurdas, né, se a criança queria sexo, que ela seja não sei o que, umas coisas, uma coisa, e que era tido como engraçado, e as pessoas não viram a gravidade, a violência praticada com as crianças. As crianças se comportando como adultos, como se fosse uma miss, como, assim, exibindo o seu corpo. Sem falar num outro apresentador da Rede Globo, um outro aí que faz um programa aí no sábado, que inclusive até queria ser candidato a presidente da República, e tem uma camisa dele, Vem em mim. Com uma criança, cara. Uma coisa bizarra. E o que eu acho engraçado é que são essas pessoas que depois vêm aí falar que vem falar contra a pedofilia e não sei o que lá. E geralmente essas pessoas que têm tido esses discursos contraditórios, se você for atrás, são os verdadeiros pedófilos, escondidos numa capa, numa máscara dessa coisa dos bons costumes. Quando a gente vê essa sociedade violenta, distorcida, né, pautada no mercado, então as crianças sendo utilizadas como objeto de consumo. Isso vai desde os brinquedos, das formas como as propagandas chegam nas crianças. Todas elas levam a criança não para o seu imaginário, provocar o seu imaginário a ponto delas construírem, a partir delas, um modelo de humano. Não, elas têm o quê? Tem uma Barbie, tem uma Baby Alive, tem não sei o quê, tem todo um padrão que são construídas para influenciar que tipo de ser humano que é o padrão para a criança seguir. E é muito difícil para nós, que somos genitores, a gente brigar com isso. Não tem como, é uma concorrência que a gente não consegue. É desleal, que a gente também não pode censurar. A gente tem que dialogar porque a gente está nesse mundo. Agora, a gente tem que conversar com a criança, aos poucos, que ela possa ir percebendo e desconstruir esses padrões. Para que ela vá construindo a sua identidade. A partir dela. Que não é fácil. Não é fácil sair dessas amarras, as quais faz com que uma águia se comporte, haja, que sinta, que pense como uma galinha. Eu sei que a gente não vai dizer que a galinha pensa, mas hipoteticamente, nesse contexto, todas as atitudes de uma galinha, com todo respeito também às galinhas. Mas eu quero falar aqui de potência. Potência retida, guardada. Isso aí é amplo. Não estou dizendo que é uma coisa, uma essência. Não, é algo além disso. É algo também que está na linguagem. Que é vívido. E que não tem uma substância, um objeto, um depósito. Não é por aí. Então a gente tem que ter eu penso, né, que a gente tem que ter bastante cuidado, porque à medida em que, se a gente não conversa com as crianças, inclusive também sobre a sexualidade, a gente deixa as crianças vulnerável a esse mundo extremamente mercantilista, selvagem, onde ele transforma a sexualidade numa mercadoria, transforma a sexualidade numa coisa suja e destrói a possibilidade da criança lidar com o seu próprio prazer, lidar com o seu próprio corpo. Destrói a sua intimidade. Porque a coisa é exagerada, é desproporcional. Aí você pode me falar, sim, como é que fica essa questão do funk? O funk é um problema também. Porque aí a gente vai vendo também até as diferenças. Eu vi rapidamente um vídeo onde tinha uma criança falando de uma forma hipersexualizada, um menino de 12 anos, né, falando, cantando as músicas do funk, né, de uma forma, coisas assim, bizarras, né, para uma criança, totalmente desproporcional, e ao mesmo tempo estimulado, né, super, hiper estimulado,
Agora, quando se trata das meninas, o comportamento é diferente. O menino, é como se dissesse, o menino pode. Por quê? Porque ele é homem. E aí vem essa questão aí também de gênero. Então a questão do funk tem umas questões polêmicas, porque o funk ele vem das periferias, vem das massas. E é muito fácil a gente condenar aquilo que vem das massas. Aquilo que vem de base, que vem das favelas, que vem da pobreza. É muito fácil a gente chegar e questionar. Ah, isso não é música, isso é não sei o quê. Porque existe também uma elitização com relação à cultura. Agora, é óbvio que as coisas que impactam, né, no funk são coisas exageradas. Se você vai nesse TikTok, gente, são coisas assim, bizarras, pelo menos na minha visão, sem querer ser careta ou censurador, mas tem coisas que são absurdas, uma hipersexualização das crianças. São crianças, gente. Crianças. As quais tem todo um estímulo social entre elas. Porque uma coisa é criança descobrir a sua sexualidade com criança, tá tudo certo. Agora, a grande questão é quando entra adulto no meio da história. E o TikTok é aberto. A coisa é estimulada por adultos. Então aí é uma coisa perigosa, muito perigosa. Um terreno muito perigoso. E aí são os desafios que a gente tem que encarar hoje. Porque são essas as crianças do futuro. São os adultos do futuro. E o que a gente pode fazer? O que está a seu alcance, né? Para a gente desconstruir. Eu penso que a gente tem que conversar com as crianças. Tem que ajudar a conhecer as crianças. Fazer com que as crianças possam aprenderem a serem elas mesmas. Eu não estou dizendo também que isso seja uma solução simples, não é fácil. Isso não tem uma fórmula. Isso junta um monte de coisa, isso junta terapia de pai, de mãe, junta tudo também. Conhecimento, envolvimento, engajamento nas redes sociais, discussões, conversas. Às vezes a gente está certo na conversa, às vezes a gente erra. A gente acha que está fazendo o melhor, mas está fazendo uma coisa que não é boa para a criança. Então é porque a gente vai criando fórmulas que a gente acha que essa é a certa, aquela é a errada, e que a gente quer impor esse padrão, e só que a gente sabe que não é bem aí, não é bem por aí. Mas o fato é que a gente tem que condenar veementemente também essa falsidade das pessoas que condenam, né? Uma menina, por exemplo, acho que foi no ano passado, eu fiz até um vídeo, fiquei extremamente chocado. Uma menina que foi, Silvia querida, minha amada, que maravilha, que bom te rever. Que foi uma menina que foi estuprada por um tio, uma coisa absurda, uma coisa assim indescritível, não gosto nem de lembrar, uma coisa difícil de lembrar, e que teve gente que ainda, em nome da religião, que a menina não fosse abortar, uma coisa assim absurda, absurda. Óbvio que ninguém é a favor do aborto, ninguém quer aborto, nenhum ser humano quer. Claro que existem casos e casos, e quem somos nós para julgar o outro? Mas agora, veja essas pessoas que defendem as crianças. São pessoas que defendem as crianças, mas condenando uma criança a uma das coisas mais absurdas, porque não há como mensurar que impacto psíquico, destrutivo, que se passa por uma criança que foi abusada. Não há impacto. Não há como mensurar. E a grande questão que eu acho que é importante hoje a gente colocar na mesa, eu falo isso até como terapeuta, que a gente vai descobrindo que a violência sobre os corpos das mulheres são tão absurdas e eram tão naturalizadas que quanto mais você olhar no retrovisor, você vai ver que o abuso era frequente. Ainda é frequente.
nas melhores famílias. Famílias heteronormativas. Do pai da família, o chefe da família. Da mulher comportada, da mulher servil. E a gente tem visto nessas famílias casos de atrocidades abusivas, que às vezes só num processo terapêutico que a gente alcança as dores que estão ali. Isso praticada por familiares, cidadão de bem, ou cidadão de bem. O religioso, aquele que... Não estou generalizando com relação à religião, mas aquele que tem a fachada do pai da família, do homem religioso, fachada. Não estou dizendo que são todos, porque existe esse que realmente é na essência. Mas só que não é assim. No real não é assim. Existe uma carapuça, existe uma máscara. Em muitos casos, eu não vou dizer que são todos, a maioria eu não sei. Mas me parece que é algo muito naturalizado. Imagina, a sociedade já naturalizou meninas casarem com 12 anos, ou até menos. Crianças trabalharem, naturalizou a escravidão, uma série de coisas. É por isso que, por um lado, a gente tem que ver os avanços que nós demos também. Graças às pessoas que deram muitas vezes suas vidas para a gente avançar. Porque imagino se não fosse o 8 de março. Imagino o que seria do mundo hoje sem o 8 de março. Se não fosse a luta feminina. Como nós estaríamos? Como estaríamos as meninas hoje? Abusadas por adultos. Falsos moralistas. Esses que se dizem cidadão de bem. Esses que muitas vezes, com todo respeito à Bíblia, com todo respeito à religião, colocam a Bíblia debaixo do braço, mas são capazes das maiores atrocidades, com o discurso mais puritano do mundo. Mas, por trás, uma pessoa extremamente violenta. E por incrível que pareça, isso hoje está, como se diria, institucionalizado. Hoje é o que a gente já está assistindo aí. Pessoas... Opa, Daniel, querido. A gente tem visto pessoas aí com um discurso religioso, mas chancelando, atestando ou praticando as mais espúrias violências contra as crianças. Então eu acho que é muito importante que a gente possa olhar para a tragédia humana hoje e a gente não se excluir. Eu não vou me isolar e dizer, eu sou o bonzinho, eu sou o melhor, eu estou vendo isso, então eu sou melhor do que... Não. A tragédia é minha, é sua. Eu não sei se você concorda. Mas quando eu tomo consciência disso, eu assumo como um problema meu. Esses abusadores, esses pedófilos, essas pessoas que estão aí hipersexualizando as crianças, também fazem parte de mim. Então cabe a mim, a primeira coisa que a gente tem que, eu acho, é a gente colocar na mesa, é desmascarar. E não é fácil, porque eles se disfarçam de bonzinhos. O grande problema do abusador... Aliás, depois eu vou fazer um chazinho sobre abuso. O grande problema do abusador, do psicopata, é que ele se faz de bonzinho. É o aliciador que se faz do amigo. E é justamente o que essa sociedade faz conosco. Ela se faz de boazinha. Eu sou boazinha. Se você trabalhar muito, se você for muito competente, você vai ficar rica, você vai ter isso, e a gente vai te dar tudo, você vai ser famosa, a gente vai te dar tudo. Se você cumprir todas as regrinhas do sistema, é uma sedução. Ela se faz de bom. E é difícil você não ver, porque você passa nas lojas, nos restaurantes, você vê tudo maravilhoso. O mundo parece muito bom. O mundo dos bilionários é um mundo fictício, aparentemente. Na aparência, parece ser uma utopia. Mas a gente sabe que nos transfundos do inconsciente, boa parte, eu não posso generalizar.
mas eu desconfio. Eu imagino, até onde eu sei, que o inferno psíquico transita nesse aparente paraíso que é vendido. Porque é muito difícil as pessoas terem que encarar todas toda essa realidade que é alienada da sua própria existência com aqueles pequenos ganhos. Porque quando você vai olhar lá no transfundo, é muito difícil. Pode ser que tenha, mas é muito raro que bilionário não tenha enriquecido se não for às custas do Estado. Se não tiver alguma tramonha no meio. Eu não estou generalizando, mas é muito difícil. Muito difícil você inclusive é o que é esse modelo de não é o liberalismo, é o neoliberalismo. O que ele faz hoje é justamente isso. As pessoas, elas condenam o Estado para usufruí-lo do mesmo. É uma completa contradição, se você for observar no transfundo. Agora, no que é vendido você não vai achar, porque só é vendido uma coisa boa. Então é a mesma coisa que acontece com os aliciadores de crianças. Eles são bonzinhos. Às vezes estão na sua casa. É o tio bonzinho. É o primo bonzinho. É o vovô bonzinho. Mas no fundo é um monstro. Não estou generalizando. Os casos onde há abuso sobre crianças. E aí é muito difícil a gente reconhecer, porque não, ele é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão séria. Há muitos casos, há casos, falar bem no atacado, há casos em que ninguém vai falar, porque se a criança for falar, ela não sabe nem o que é, porque os adultos, as mães, os pais não conversam sobre os seus corpos, sobre os limites do corpo, o que é o corpo, o que é a sexualidade. É um tabu. Eu lembro que comigo mesmo, olha, o que eu fui aprender sobre a sexualidade na minha infância foi uma coisa desastrosa. Eu lembro que juntou 3 adolescentes e eles vieram me contar como que era, gente, das coisas mais misóginas, mais sujas, dá vontade de vomitar a forma como foi contada para mim. E o que eu recebia, coitado do meu pai, eu não quero nem condená-lo, os comentários sobre as mulheres eram os mais misóginos que você imaginasse. Porque era isso que ele recebeu. Aí você ia conversar com os meninos da rua, era a mesma coisa. Uma violência sobre as mulheres. Sobre os corpos das mulheres. Então imagina o trabalho que a gente tem para ir desconstruindo isso. Para botando isso no lixo. Para exorcizar essas forças tenebrosas, né, podemos dizer. Não é fácil, viu? Não é fácil fazer essa faxina psíquica. E ainda mais quando você tem um social que sedimenta isso, que dá um aporte, que reforça isso, e alicia com as grandes vantagens, porque a gente produz coisas maravilhosas, se você observar. Gente, a gente faz coisas assim. A gente faz um celular, cara, um negócio sensacional. Hoje isso é uma coisa sensacional. Porque imaginar um celular nos anos 80 é uma coisa assim de louco. Então isso é sedutor. É difícil a gente ir contra isso. As propagandas estão mostrando aí um mundo onde se promete um mundo que se você cumprir a regra do jogo, você vai chegar lá. Só que não vai. Porque esse mundo é feito para pequenos. Então a gente cria a ilusão, a gente cria a cópia. A gente vai criando as reproduções. Né? A pintura de Andy Warhol mostrava muito isso, da gente usufruir da coisa da cópia, da reprodução, da imitação barata. É isso que é o reflexo da nossa cultura. A gente não vive no mundo do rico, a gente não vive essa riqueza, mas a gente tem a ilusão, a coisa é adestrada, né? Com essas pequenas
reproduções, essas coisas que vão ali, vão sustentando a pessoa a se adequar a esse padrão. Agora, já era complicado. E agora, se a gente não cuidar, vai ficar mais complicado, porque agora a gente está entrando em algo muito selvagem. Essas crianças que estão aí estão crescendo e se acostumando com a violência. A criança cresce com um símbolo de arma, estimulado por um chefe de uma nação. Estimulada pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo ser, vê na TV. Clube de tiro, essa coisa toda. E aí a gente vai vendo essas coisas acontecerem. Câmara de gás, gente. Isso é coisa lá da Alemanha, dos anos 40, gente. Isso é o Auschwitz. São muitos elementos que vão se somando a isso. Eu sei que é delicado, eu não quero aqui sair taxando de nazistas, mas o estudo da antropóloga Adriana Dias mostra que as células nazistas no Brasil têm crescido vertiginosamente. De uma forma assustadora. Porque quando a vida é negada no seu sentido, na sua verdade, a tendência é essa perversão. Quando a gente não vive a nossa integridade, a gente tem uma vida perversa. Olha, com relação à sexualidade, quanto mais você for fechado, reprimido, a tendência é que isso saia para algum lugar, e muitas vezes, a maioria disso, sai pela perversão. Então quando você vê muito esses puritanos, esse homem de bem, esse cidadão de bem, tenha muito cuidado. Porque às vezes é só uma fachada, é um desejo. Ele queria lá no fundo ser aquilo, mas ele não consegue. É uma coisa que ele não vai acessar. Ele tem a fachada, ele mente. E é uma coisa que a gente está vendo hoje é você trocar a verdade pela mentira. É viver de narrativas. Eu queria ser assim. Mas não consegue, porque é algo inatingível. É uma projeção da cabeça. Não é uma verdade. A verdade não é uma cabeça, não é só um pensamento. A gente pensa também, a gente sente. Mas a gente é muito mais que isso. Então eu penso que a gente tem que ter um compromisso muito maior com as crianças. E a gente deve sim denunciar realmente os abusos, conversar com as crianças para encorajá-las, inclusive, até muitas vezes os abusos acontecem de forma que a gente nem sabe. Tudo bem que essa não é uma live sobre abuso, mas adultizar uma criança já é uma forma de abuso. Eu sei que muitas mães e pais fazem umas coisas assim muito espontâneas, que é essa coisa de dar beijo, bitoca na boca das crianças. Não quero nem condenar, nem de longe, mas é importante cada mãe observar. Peraí, mas a boca é uma zona muito delicada. Você sabe que beijo na boca, você não sai beijando na boca todo mundo aí. Mas por que você pode beijar a boca do seu filho? Eu sei que tem toda uma questão social que legitima isso. Mas será que isso não é uma forma de acelerar, de adultizar a criança? Porque quem vai beijar é outro adulto. Eu sei que isso é um detalhe. Mas a gente tem que estar atento aos fenômenos culturais, sociais. Eu não estou aqui para censurar quem sou eu. Nem estou dizendo que é certo. Agora, eu acho que cada mãe ou cada pai tem que refletir muito sobre isso. Porque, e se a criança for beijar outro adulto? Pode? Ah, não, só pode minha mãe, só pode meu pai. Mas por quê? Será que isso não reforça mais ainda essa relação da criança ser hiperestimulada para alguma coisa que ela não é? Então acho que tem que ter bastante cuidado, colocar cada pingo no seu i, nos seus respectivos is, né?
Então, pequenos detalhes fazem muita diferença. E olha que criança funciona nos detalhes. As coisas que você mais imagina que acha que é uma besteira, às vezes é uma coisa muito grande. Botar uma criança para cuidar de um adulto é uma inversão da natureza. Não existe isso. E às vezes, muitas mães cobram: meu filho vem cuidar de mim, que eu estou assim, que eu estou assado. Claro, se for uma situação de profunda emergência, claro que uma criança pode tomar atitude, mas não, saiba que não vai ser nada bom para a criança. A criança tem que ser protegida para que ela possa se desenvolver do seu jeito, da sua forma, mas não atropelando as etapas, não ocupando lugar de adulto. Então, bitoca também na boca de criança. Pô, vamos pensar bem, né? Cada qual pensa aí, claro. Não quero aqui julgar, nem bancar o censurador aqui. Criança, irmão mais velho, tem que cuidar das outras crianças. Poxa, mas eu não sou pai, eu não sou mãe. Quem teve um filho foi você, meu caro. Então agora é meu? Tudo bem. Eu sei que eu estou falando especificamente para as famílias mais abastadas, porque as famílias mais pobres, a gente não pode cobrar isso, gente. Não pode cobrar. Porque a coisa vai acontecendo do jeito que dá. Aí é diferente. Aqui eu estou falando, sobretudo, aquele padrão mais de classe média. Pessoa que tem condições, inclusive de ter mais consciência de fazer isso. Porque, inclusive, eu conheço vários casos de pessoas que tiveram que ir repassando mesmo para os filhos. Mas saiba que cada filho traz uma responsabilidade, tem uma conta para pagar. Agora, às vezes, pela condição financeira, heróis e heroínas vão superando aqueles desafios. Mas que não são nada, digamos, saudáveis e proporcionais à idade da criança. Né? Bom, eu não sei, falei pra caramba aqui, hoje não houve ninguém falou aí e tal, eu não sei o que é que você pensa disso, o que é que você acha disso. Eu acho que, né, são questões muito delicadas, né? Não sei se você concorda, se você discorda do que eu falei, fica à vontade aí. Eu já vou encerrar hoje nosso Chazen. Se alguém tiver alguma coisa para falar, por gentileza, fale. Se porventura quiser comentar, comente aí, é muito bom, é muito bem-vindo os comentários aqui, tá? Eu vou deixar gravado aqui, tanto no canal aqui do YouTube como aqui no Instagram. E se você concorda com esses assuntos, se você gosta, dá um like também, que dá uma ajuda aí, acho que é bacana também. Eu sei que essa coisa mercantil da gente buscar os clickbaits, né? Mas eu acho que se você concorda com esse conteúdo e acha que é importante que ele vá para frente, então de repente, se você achar seu coração cantar, obviamente, se você quiser, você pode compartilhar, né? E aí a gente... e também, se você quiser indicar também pessoas que falam sobre esse assunto, sei lá, e assim a gente vai falando, né? Bom, eu quero agradecer profundamente a vocês que participaram aqui, né? Sim, também quem não for inscrito no canal também, se seu coração cantar para isso, se inscreva no canal. Eu agradeço, acho que é bacana. E quinta que vem a gente continua nosso trabalho aqui, nosso Chazen. Se você tiver um tema que você acha relevante, que possa ser colocado aqui no nosso Chazen, será muito bem-vindo, tá? Não se acanhe, o que você colocar aqui será muito bem-vindo. Tá bem? Então eu quero agradecer aqui profundamente a você, parabenizar também por ter ficado aí. E a gente vai se falando. Então, até quinta que vem. Muita luz e... valeu, hein?